Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos um género de um Starter Guide, um vídeo com algumas dicas, mais para os novos jogadores, que têm entrado agora mais recentemente no jogo. Algum tipo de dicas e coisas úteis em termos de sites, onde comprar cartas e algumas dúvidas que possam ter e onde se quer começar, tendo em conta que, lá está, têm agora as vossas primeiras cartas, foram a vossa primeira pré-release, por exemplo, de Attack of the Vine, e agora querem saber como prosseguir a partir daqui. Portanto, este vídeo é um guiazinho para alguns sites e algumas coisas úteis que vocês podem precisar, ok? Portanto, sem estar aqui a perder muito mais tempo, vamos aqui para alguns sites que vocês vão poder querer utilizar, ok? O primeiro que temos aqui já no ecrã é o dreamborn.inc. Este seria o site que eu recomendo para vocês, por exemplo, manterem a vossa coleção, ok? Vindo aqui à parte da collection, vocês têm aqui como organizar toda a vossa coleção por sets, ok? Tem aqui, portanto, uma maneira de organizar, onde podem aqui colocar o número de cartas que têm e se é foil ou normal. Portanto, isto aqui ajuda para saber o que é que vocês têm. E depois, dentro do próprio site, podem vir aqui à parte dos decks, onde podem ver os decks populares, os decks que estão agora trending. Podem ver decks de pessoas específicas, que vocês deem follow. E tem aqui também a lista dos vossos decks, ok? Isto aqui estão aqui alguns. E podem também fazer o vosso deck, vindo aqui e fazendo o deck que vocês quiserem, ok? Aqui também dá jeito porque conseguem ver o que é que vocês têm, ok? Aqui com o highlight daquilo que vocês já têm. Portanto, isto aqui é útil para poderem saber o que é que podem fazer, que não podem fazer e o que é que vos falta, ok? Aqui uma parte em ter atenção em relação a este site é, por exemplo, que dependendo da versão da carta que vocês têm, ele pode ou não considerar que vocês a têm. Por exemplo, aqui a Mainline tem estas duas versões, onde tem a versão normal e a versão promo. No entanto, se eu tentar aqui chegar e meter 4 das promos e agora meter em highlight, ele vai dizer que me faltam algumas porque ele procura aquela versão específica, ok? Portanto, tenham atenção mesmo, por exemplo, cartas que tiveram reprint, como por exemplo a Úrsula. Eu só vou escrever, que aparentemente não sei. Úrsula. Por exemplo, esta carta que teve reprint no 7.9, se eu, por exemplo, aqui meter a versão do 7.9, podem ver ali em pequenino que a carta é do 7.9, ok? Se eu meter em highlight, ele vai dizer que eu não tenho nenhuma, no entanto, eu tenho as 4 do 7.4. Portanto, só aqui um pequeno detalhe, mas que ajuda a fazer os vossos decks, a saber o que é que têm, o que é que não têm. Podem procurar aqui as cartas todas, tem aqui uma secção específica para ver as cartas, é maior, também as várias versões dela, como por exemplo a Aurora, e que podem clicar nelas e ver a versão normal e as outras versões, neste caso a Aurora tem a Epic, ok? Depois, um outro site que vocês podem utilizar também para decks, no entanto não para fazer decks, mas sim para ver resultados de decks, é o inkdecks.com, ok? Este site também tem outros TCGs, mas Inkdecks em específico é para Lorcana. Aqui vocês têm acesso a muita coisa, muita informação. Tem aqui o metagame, portanto em termos de decks mais usados, estatísticas. Tem aqui, por exemplo, portanto vindo aqui tem os dois formatos que são mais competitivos, tanto o Core e Infinity. Agarrando aqui em Core podemos ver por combinação de inks, que aqui vai agregar qualquer tipo de deck que tenha amarelo e verde, por exemplo, amarelo e vermelho, amarelo e cinzento, por aí fora. Ou podemos também separar por archetypes, que na minha opinião é muito mais útil porque conseguimos ver de facto as distinções entre os vários decks. Como por exemplo temos aqui os decks de Eleanor, que é um deck mais agressivo, mas também podemos chegar aqui e carregar em decks de Songs, que é agora um deck que andam a utilizar com o Circle of Life, ok? Portanto, super útil para encontrarem decks que estão a ser usados. Isto aqui, atenção, que é portanto, reportado por utilizadores, portanto vai haver torneios com mais e menos decks metidos. Vindo aqui aos torneios podem ver os torneios já têm havido e que estão a ser reportados aqui para o site, onde por exemplo temos aqui este com 32 jogadores, não temos no entanto as 32 listas, ok? Mas para torneios grandes e especialmente todos oficiais, acaba sempre por vir parar aqui, portanto, mas normalmente pelo menos os top acabam sempre por ser reportados porque ganharam, então querem cá meter. Aqui dentro dos próprios torneios também temos acesso a win rates, ok? Aqui na performance tem aqui a conversão para top, a win rate. No entanto, lá está, em torneios onde não seja tudo
colocado, lá está, vai haver aqui decks a faltar e depois isto aqui pode afetar aqui estas win rates. No entanto, ainda serve para terem uma ideia mais ou menos do que é que está a acontecer nestes torneios, ok? Tem aqui, lá está, de todos os países e tudo mais, e também podem procurar aqui para Portugal, ok? Temos aqui, por exemplo, os Inkwell Navigators, que é um circuito nacional que temos de Lorcana, e aqui vão sempre ter acesso a todas as listas que nós estamos a ver nos torneios e que os jogadores levam, ok? Temos aqui, por exemplo, o último que houve, que foi na Versus Game Center, e tem aqui tudo, e lá está, também tem aqui então as percentagens com a conversão, win rates, win rate matrix, onde podem ver a percentagem de vitórias contra decks específicos e análise de próprios matchups, ok? Portanto, é um site super útil que vocês podem utilizar para ver ideias, decks novos e por aí fora, ok? Portanto, Inkdex, se querem ver decks, torneios, resultados, este é o site para vocês irem. Depois passamos para o Card Market. Aqui é o site mais utilizado na Europa em termos de comprar cartas que não seja, portanto, mão em mão, com o pessoal que vocês conhecem. Este é o site que eu recomendo em termos gerais, pois já vamos falar aqui do outro que está aqui pronto para vos mostrar. Mas aqui podem vir comprar as vossas cartas que vos faltam, ok? É um site 100% seguro, não se preocupem com isso. Vocês chegam aqui e compram a carta, têm só de ter atenção aqui, portanto, à língua. Uma dica que eu vos dou é, vocês colocando a vossa conta, podem chegar aqui e meter os filtros que vocês quiserem, como por exemplo meter sempre em inglês e meter uma condição mínima na carta. Eu, por exemplo, faço sempre Near Mint, isto depois filtra e vocês têm acesso a todas as cartas que estão neste momento no mercado, ok? Portanto, vocês vão sempre pagar o preço que está aqui por cada carta, mais o shipping. Portanto, uma coisa que vocês podem ter em atenção é ver, por exemplo, alguém que tenha muitas cartas, como por exemplo este user aqui, o Olympus Cards, que tem 45 mil itens disponíveis para venda. Portanto, podem ver se ele tem mais cartas que vocês precisam e podem poupar nos portos, que pode compensar se ele não meter as cartas muito caras, ok? Portanto, também podem sempre perguntar nos grupos de WhatsApp que nós temos de Portugal, se conhecem algum user que seja bom. Eu, por exemplo, gosto bastante desta loja, do Najada Games, que tem muitas cartas e por norma faz preços fixes. Portanto, Card Market é onde vocês podem comprar e também vender as vossas cartas, ok? No entanto, há um outro site que também é sempre relevante de falar, que é o Card Trader. E porque é que este site também é interessante? Como eu acabei de dizer, no Card Market, tanto vocês vão ter que pagar os portos cada carta. Portanto, se vocês mandarem vir, por exemplo, 5 cartas e cada uma de uma pessoa diferente, vocês vão pagar portos por cada uma delas individualmente. O Card Trader tem uma funcionalidade que é bastante interessante, que é o Card Trader 0. Como podem ver aqui, algum dos utilizadores tem, portanto, aqui a linguagem da carta, mas tem aqui de lado carrinho a 0. E o que é que isto faz? O Card Trader tem um armazém em Itália, e estas cartas que são 0 e que vocês selecionam comprar por 0, porque vocês também têm aqui a opção de comprar diretamente ou pelo Card Trader 0, o que for para o 0 vai para a Itália, vai para os armazéns deles, e depois vocês podem, quando quiserem, mandar vir as vossas cartas diretamente do armazém para cá. Ou seja, em vez de pagarem 50 portos diferentes quando vão mandar vir muitas cartas, mandam tudo para o armazém deles e depois pagam apenas o shipping de Itália para cá, e por norma demora 2 dias a cá chegar no máximo, ok? Portanto, eu recomendo usar o Card Trader quando, por exemplo, querem acabar coleções e acabar cartas comuns e incomuns que ou ninguém tem para troca ou para vos dar ou para vos vender, mas são muitas cartas comuns de cêntimos e depois têm que andar aqui à procura individualmente de cartas de cêntimos, e quando dão por isso estão a mandar vir de 50 pessoas diferentes e têm que pagar 300 euros em portos. O Card Trader pode ser melhor nisso, mas atenção, comparem sempre os preços, porque pode não compensar, porque depois quem vende aqui também tem noção disso e mete as cartas mais caras, como por exemplo temos aqui esta carta da Pocahontas, que neste momento no Card Trader está a 25, podem ver aqui, a primeira é 20, mas não tem o Card Trader, mas com o Trader 0, quero dizer, e depois a 0 começa aqui 25, enquanto que se formos aqui ao Card Market, procurar a mesma carta, podem ver que ela está a 17, 18, mas lá está. Se vocês vão mandar vir várias, se vocês não encontrarem ninguém com múltiplas, pode ficar mais caro,
mandar vir do market, ok? Portanto, tenham atenção a isso, comparem os preços, podem sempre poupar algum dinheiro com isto. Depois, querem saber onde é que vocês podem ir jogar Lorcana. Neste site, no tcgravensburgplay.com/store/search, vocês podem encontrar todas as lojas que estão oficialmente no programa da Ravensburg, ok? Aqui, por exemplo, vocês podem procurar Lisboa, aquilo que seja, a distância que vocês querem, e quando vocês procuram, tem aqui estão todas as lojas, por exemplo. Portanto, podem sempre ver as lojas que têm em Lorcana e então ver qual é que é mais próxima de vocês e entrar em contato com a loja, entrar em contato com a comunidade deles. Por norma, todas as lojas têm uma comunidade no WhatsApp, pelo menos. Podem sempre ver. Dica, normalmente eles têm sempre os links para o WhatsApp, por exemplo, no Instagram. Portanto, podem ir ao Instagram da loja, ver o link do WhatsApp, entrar no WhatsApp e depois, a partir daí, verem que diz é que são as ligas e tudo mais, que já explico depois o que é que são estas ligas. Portanto, têm aqui este site, que é super útil para vocês encontrarem a loja mais próxima de vocês. Depois, onde é que nós podemos jogar online? Temos este site, que é o duels.inc, ok? Havia um outro site, no entanto esse site ficou muito pior depois que este site saiu, que é incrível para se jogar Lorcana, ok? Vocês podem fazer aqui os vossos decks, é 100% Borla. Vocês podem fazer os vossos decks, jogar contra amigos, jogar online com pessoas aleatórias, tem ranked, tem casual, tem formato de Infinity, tem o formato do Japão, tem Seal, tem Pack Rush, vocês aqui têm tudo, portanto, ótimo site se vocês querem aprender, vocês querem treinar, este site é 100% incrível para isso, ok? E lá está, vocês podem jogar com os vossos amigos, se não conseguirem ir, por exemplo, para uma loja jogarem todos, podem sempre usar esta plataforma para fazer, ok? Agora, que temos os sites todos, portanto, vistos, que eu recomendo, e estes sites vão servir para tudo e mais alguma coisa, não vai haver propriamente nenhum site que vocês precisem para além destes. Ainda há mais algumas coisas que vocês podem ter algumas dúvidas, como por exemplo eu falei, as ligas. Portanto, vocês agora já descobriram qual é que é a loja que vocês querem jogar e agora querem saber o que é que acontece nestas lojas. Bom, primeiro tem as ligas, estas ligas é também o chamado Weekly Play. Por norma todas as lojas vão ter, ok? Se têm Lorcana, em princípio as lojas vão querer marcar estes eventos, que todas as semanas, num dia aleatório, atenção, isto aqui pode ser assim ou não, mas a maior parte das lojas é assim que eu faço, ok? Tem, por exemplo, sexta-feira à noite, a partir das 8, há um pequeno torneio onde toda a gente paga um X. Atenção, lá está, este valor vai variar entre lojas. Há quem faça 5, há quem faça 6, há quem faça de borla, portanto isto depois vai afetar depois os prémios no final do torneio. Um dia marcado, umas X horas, juntam-se todos, 8, 10, 12, aqueles que forem, e fazem um torneio entre eles com um pagamento inicial que depois das duas uma, ou esse dinheiro vai contribuir, por exemplo, para boosters que quem ganhar o torneio vai levar, pode contribuir apenas para Credit Store, pode por exemplo ser 1 euro, mas não há prémios propriamente em boosters, pode ser de borla, lá está, isto vai ser dependente da loja, ok? No entanto, nestas ligas vocês vão poder ter acesso às cartas promocionais, como por exemplo estas da Melin, ok? Com esta borda dourada, que vão ser dadas sempre na liga. Isto, mais uma vez, pode variar de loja para loja. Há loja que entrega, por exemplo, uma a todos os jogadores, há uma que depois vai, por exemplo, sortear aleatoriamente, portanto, mas estas promos vão conseguir ir à vossa loja mais próxima e jogar nestes torneios, ok? Estes torneios vão ser o torneio mais casual que vocês vão ter, tirando, pronto, obviamente, jogarem na vossa casa com amigos e conhecidos. No entanto, nestes torneios onde vocês conhecem mais a comunidade e podem treinar já com decks diferentes, já com decks que vocês não conheciam, portanto, é sempre divertido ir, ok? Portanto, encontrei qual é que é a vossa loja mais próxima, onde tem estes eventos, e tentem ir, é sempre divertido, ok? E isto seria, portanto, o início mais casual do jogo. Depois, para além destes eventos, tem também os Store Championships. E o que é que são estes Store Championships? Isto seria, tanto o passo mais competitivo do jogo, ok? O intermédio para realmente passar para o lado mais a sério, digamos assim, o lado mais competitivo do jogo, onde estes Store Championships acontecem sempre mais ou menos um mês e meio antes do set atual acabar, e durante um mês inteiro. Agora, por exemplo, os Store Championships devem acontecer em setembro, portanto este vídeo está a ser gravado em julho, no final de julho, portanto durante o mês todo de setembro, em princípio.
será então os Tour Championships do set atual de Attack of the Vine. E o que é que então este torneio é? Mais uma vez, depende de loja para loja, onde há sempre, por norma, há um pagamento envolvido, como por exemplo 5 euros, 6, 7, há quem faça 15, portanto isto depende. O que é que este valor depois influencia? Por norma, vai influenciar a premiação que vocês vão conseguir, ok? Há muita loja que faz, por exemplo, 12 euros, dá 2 boosters para quem fizer o top cut nesse evento, e depois tem prémios adicionais. Portanto, falem com a vossa loja mais próxima para saber como é que funciona esta premiação. Mas uma coisa que todas estas lojas vão ter é um kit de premiação dado pela própria Ravensburger, que inclui sempre uma promo. Portanto, aqui está a promo do Woody, que foi do set passado. Tem esta promo que é dada a todos os jogadores que apareçam, ok? Uma versão que não é foil, portanto é a mesma carta que já existe no set, no entanto com uma arte diferente. Toda a gente que for participar então recebe esta promo non-foil, e depois, para o top 8 desse torneio, todos os jogadores que fizerem então para o top 8 vão ter acesso à mesma carta, no entanto em foil, ok? Lembrando, mais uma vez, esta permissão é dada pela Ravensburger a todas as lojas que tenham Sword Championships, portanto aqui é independentemente do preço, se a loja fizer de borla, vocês vão ter sempre acesso a isto, ok? E depois, em cima disto, temos ainda o playmat para apenas o primeiro qualificado. Vamos aqui ver se eu encontro um playmat do último set. Olha, está aqui. Este então, por exemplo, seria o playmat do último Sword Championship, do Woody, ok? Que, mais uma vez, só apenas quem vencer é que o leva para casa, que diz ali em cima Lorcana e aqui no cantinho Champion, com a arte da carta, ok? Portanto, isto seria os torneios mais comuns que vocês vão ver a nível nacional. Depois, para além disto, têm sempre, claro, torneios extra que pode ser também feito para alguma loja e tudo mais. Estes são os eventos, digamos, que oficiais que vão encontrar em todo lado, em todo o mundo, ok? Depois, temos os CCQs, ou CCQs, onde aqui são torneios bem mais competitivos. Isto porque o vencedor deste torneio é qualificado para os continentais desse ano, ok? Estes CCQs são corridos pelo mundo todo, podem ser feitos em grandes eventos, podem ser feitos numa loja específica que tem muitos clientes e muita gente joga lá. Aqui tem mesmo de ir à procura para saber onde é que eles são, ok? Não há propriamente nada a fazer, mas são torneios que envolvem normalmente um pagamento maior, mas a permissão também é muito maior, onde tem acesso a algumas cartas promocionais, algumas cartas que não é comum encontrarem, por exemplo, nas lojas que vocês têm mais próximas, porque são cartas exclusivas destes torneios assim mais competitivos. Ver aqui, por exemplo, alguma carta destas, deixa eu ver se encontro. Ver aqui o Woody. Aqui ver se encontro uma qualquer. Elsa. Aqui, por exemplo, cartas que conseguem encontrar nestes CCQs e também nos próximos tipos de eventos que eu irei falar. Por exemplo, mais uma vez, esta é a carta normal e depois tem uma versão alternativa que é só nestes eventos mais competitivos que vocês podem arranjar, ok? Com isto dito, para além disto, ainda temos, acima dos CCQs, temos as DLCs. O que é que são as DLCs? DLCs são, digamos que, um CCQ mais oficial num evento grande, onde normalmente temos 2.000, 4.000 jogadores, ok? Aqui, o pagamento sim é maior. Atualmente acho que é 75 euros para participar no torneio e 25 ou 50, não tenho bem certeza, para apenas terem acesso ao espaço onde dá a decorrer o torneio. Estes eventos há também bastantes pelo mundo. Houve 3, acho, na Europa, 3 nos Estados Unidos, houve 2 no Brasil e por aí vai. Nestes torneios não é apenas o vencedor que se qualifica para os Continentals, mas sim o top 8, se não estou em erro. Aqui vocês vão também ter acesso a estas cartas, por exemplo, vão ter acesso às versões foil, que valem muito mais do que as versões non-foil, ok? Vão ter acesso a playmats exclusivos, vão ter acesso a toda uma experiência para além do próprio jogo em si. Para além deste torneio, vão ter outros torneios a acontecer ao lado, que vos dão pontos, para que depois podem ir trocar por muitos prémios que são exclusivos destes eventos, ok? E este seria, portanto, o nível mais competitivo do jogo.
tirando, pronto, os Continentals e os Mundiais, que acabam por sempre estar ligado a estas DLCs. Agora, sabemos os eventos que temos. Temos também mais alguns detalhes, que é, por exemplo, o que aconteceu agora no set de Attack of the Vine, que é rotações. E o que é a rotação? A rotação é uma coisa que acontece de 4 em 4 sets, onde os 4 sets mais antigos deixam de se poder jogar no formato de core. Isto é para cortar algumas cartas que já estão há muito tempo no formato e para novos decks poderem então ser usados devido a uma questão de power creep natural de vários sets a acontecer, ok? Atualmente tivemos agora com o Attack of the Vine uma rotação que atualmente só podemos usar o set 9, 10, 11, 12 e agora o set 13, ok? Todas as cartas que foram printed num destes sets podem ser utilizadas. Depois, agora podemos perguntar, ok, as cartas deixam de ser usadas neste formato e nunca mais posso voltar a usar? Não, porque temos um outro formato chamado Infinity. Infinity é um formato onde podemos usar tudo. Não há restrições em termos de set nem nada. Podemos usar tudo com um pequeno detalhe, que é a ban list. O que é esta ban list? Tal como o nome diz, portanto, é uma lista de coisas que estão banidas. Isto pode acontecer tanto para o formato de core como Infinity, ok? Não é exclusivo de Infinity. E neste momento a única carta que está banida é uma carta chamada Iram, ok? E mais uma vez, apenas em Infinity, não em Core. Está aqui, esta cartinha. Que a gente já joga há muito tempo, há quem gosta, há quem odeia. Mas esta carta em Infinity, por exemplo, não pode ser utilizada porque simplesmente foi decidido que é uma carta demasiado forte e não era saudável para o jogo, então está banida, ok? Mas esta lista pode ser atualizada, tanto em Infinity como Core, e não é necessariamente a mesma lista. Isto é, mesmo que em Core agora apenas cartas do set 9 para a frente possam ser utilizadas, não quer dizer que se uma carta for banida num formato também seja no outro. Por exemplo, vamos dizer que a batata é muito forte e é impossível já contra isto e o formato está a ser completamente destruído, e em Core isto deixou de poder ser utilizado e agora está na banlist. É ok, está assim em Core. Se em Infinity não for dito nada, podem continuar a utilizar, ok? São coisas completamente distintas. Mas acho que é isso. Acho que é isto que queria dizer. Apenas um vídeo rápido de alguns truques e dicas para começarem a jogar o jogo. Portanto, alguma dúvida podem também entrar aí no WhatsApp que eu vou deixar na descrição, juntamente com o Discord. Discord esse que está aqui. Tudo isto que eu estive a falar até agora está neste canal de guia para novos jogadores, se quiserem ler, ok? Portanto, e tem aqui também um vídeo para explicar as regras básicas do jogo, caso ainda não saibam jogar. Ok? Acho que é isso. Portanto, espero que tenham gostado. Alguma dúvida podem comentar, podem entrar no WhatsApp, Discord e fazer as perguntas que alguém irá sempre responder. Ok? Portanto, fiquem bem e até uma próxima.